Olá, queridos irmãos, o ID está começando. Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja na sua casa. No programa de hoje, novamente conosco, o Padre Césio Bitelo, para orar e meditar o Evangelho com você. Novamente um programa de muita oração, um programa com muita unção e com um derramamento do Espírito Santo muito grande que nós esperamos que na sua casa exista e aconteça esse derramamento do Espírito. Padre, prazer a sua presença conosco. Seja muito bem-vindo no ID mais uma vez. Olá, Paulo, obrigado. Olá, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV. Bom, estamos juntos, partilhando a palavra de Deus, trazendo para o nosso coração a orientação do Senhor e hoje rever também os milagres e fazer a experiência da graça de Jesus na nossa vida e no nosso dia a dia. Amém. E você, querido telespectador, agora vai assistir o Padre Ladislau e a oração do dia de hoje para o nosso programa. Meu irmão, ora comigo ao Senhor. Creio em Ti, Senhor. Creio na Tua santa palavra, na Tua presença viva. Tem piedade de mim e manifestai a Tua misericórdia. Que o Teu sangue precioso, que derramou no Calvário, derrame sobre mim, lavando-me, purificando-me, curando-me. Obrigado, Jesus. Meu Senhor, meu Deus, quero proclamar as maravilhas que fizeste e estás fazendo em minha vida. Eu te louvo e glorifico, Senhor, para sempre. Amém. Amém. Padre, hoje o senhor traz para nós o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Isso, capítulo 7, versículos de 1 a 10, onde vamos meditar a passagem do servo do centurião, mas com o título, Nunca vi tamanha fé. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogaram-lhe encarecidamente: Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou simples, apenas um subalterno. Tenho soldados às minhas ordens e digo a um vai ali e ele vai, e a outro vem cá e ele vem, e a meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que ali estava seguindo, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para casa do centurião, os seus empregados que foram enviados disseram: encontraram o servo curado. Então tu veja que belíssima passagem, Paulo e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Essa passagem nos mostra um centurião romano que não professava uma fé judaica, bem pelo contrário, se olharmos para os romanos, é o panteísmo, havia um Deus para cada situação. Mas esse homem, por cargas d'água, teve um contato com o judaísmo e, como diz aqui os anciãos, esse homem, ele tinha um carinho muito grande, uma estima, tanto é que construiu uma sinagoga para os judeus. E esse centurião romano tinha um amigo que estava agora enfermo, estava doente, e diz o texto, à beira da morte. E eles então rogaram a Jesus: olha, ele nos enviou até ti para pedir que faças alguma coisa pelo servo, que está muito doente. E Jesus responde automaticamente: sim, eu vou curá-lo.
E eles ficaram impressionados. Jesus estava indo, e aquele centurião, ao ver a aproximação de Jesus, mandou alguns amigos dizer: olha, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno que entres aqui porque eu conheço a minha situação, a minha realidade de vida. Ele mesmo tinha uma autoimagem de si, né, uma avaliação, se sentia indigno da presença de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele tinha isso, ele fez uma declaração maravilhosa de fé. E aí vem o nosso tema de hoje. Disse para aqueles empregados, aqueles amigos, melhor, falar para Jesus: eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Então ele não colocou Deus à prova, ele não disse para Deus: tu tem que fazer e tem que ser da maneira que eu quero, como eu sou um centurião romano, estou te obrigando a fazer, não. Ele foi com humildade, ele foi com simplicidade, ele mandou pessoas irem à frente porque ele não se sentia digno de estar diante de Jesus. E nunca imaginou que Jesus iria na casa dele. Ele seria a última casa que ele imaginou que Jesus entraria. E Jesus foi: vou até ele e vou curá-lo. Aquele empregado, aquele centurião, repito, não eram judeus. Não professavam a fé judaica, professavam uma fé panteísta, e nem por isso Jesus deixou de ir ao encontro. A beleza desse evangelho, ele nos traz exatamente essa reflexão. Porque se Jesus não fosse até eles, como que eles conheceriam o Deus que Jesus estava revelando? Como que eles iriam conhecer a salvação de Deus se Jesus não fosse até eles? Por isso que em várias passagens fala: eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão numa vida errada. Não é o são que precisa de médico, mas é o doente que precisa. E Jesus foi ao encontro porque ali, além da cura física, havia a cura também daqueles corações de se encontrarem com a graça de Deus. E o ato daquele homem de mandar dizer pelos seus amigos para Jesus: não precisa entrar na minha casa porque eu não sou digno que o Senhor entre, mas uma só palavra que o Senhor disser, o meu servo ficará curado. As pessoas que estavam à volta ficaram impressionadas, e Jesus mesmo diz: olha, aqui em Israel eu nunca vi tamanha fé de alguém que nem era judeu. Por causa desta fé, vai, porque o servo está curado. E quando eles voltaram, encontraram o servo curado, restabelecido a sua saúde, aquele que estava em iminência de morte, estava em risco, que aconteceu ali a grande mudança. Começou a acontecer a transformação. Então veja que cena e que catequese esse texto traz para nós profundamente. A força da presença daqueles que foram ao encontro de Jesus, ou seja, precisamos também buscar Jesus e levá-lo conosco também para as pessoas. O texto está nos falando muito isso. E da outra contrapartida, encontramos a humildade daquele homem, que olhando a sua condição de vida, sua realidade, sua humildade, se sentiu indigno da presença de Jesus, mas ele acreditava, ele sabia que Jesus poderia fazer algo na vida do seu servo, que Jesus poderia fazer uma transformação na vida dele, que aquilo que estava acontecendo, se Jesus chegasse, algo iria acontecer, e aconteceu realmente. Então nós vamos aqui, como fala o nosso tema de hoje, né? Eu nunca vi tamanha fé. Acho que está para nós como um ensinamento. Não é pela quantidade da oração que fazemos ou pela quantidade das coisas de Deus que às vezes nós tentamos estudar e buscar, que é importante a sua oração, que é importante você ter uma boa formação para saber dar respostas hoje na nossa sociedade. Mas esse centurião nos ensina algo fundamental, a humildade. Um coração humilde, um coração simples, que busca com sinceridade as coisas de Deus, encontra uma resposta muito maior ainda. Jesus percebe nele o tamanho da fé, que muitas vezes ali tinha os fariseus, tinha os mestres da lei, muito bem formados, muito bem instruídos na lei de Israel, nas Sagradas Escrituras, muito bem formados. Os próprios anciões também eram esses, né, que eram responsáveis também pela formação religiosa. Ele não encontrou nessas pessoas tamanha fé como naquele centurião pagão, né, mas que estava conhecendo o judaísmo, que tinha um carinho muito grande, que até mandou edificar aquela sinagoga. Aquele homem estava buscando algo, ele encontrou algo na vida dele, só que não na totalidade. Mas a totalidade chegou agora a partir de Jesus Cristo. Então aquele Deus que ele ouviu falar, aquele Deus que os judeus falavam, enfim, agora ele estava vendo na sua frente, na pessoa de Jesus Cristo, a visita.
Por isso, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, no meu coração, na minha vida, porque eu sou indigno. Mas diz uma só palavra e meu servo será curado. Quem sabe não só aquele servo foi curado, mas também esse centurião e também aqueles que estavam à volta dele. Por isso que o texto de hoje nos convida a termos esse passo na fé, acreditar de coração aberto, dizer a mesma frase como nós dizemos na hora da própria comunhão, quando é apresentado o corpo de Cristo, né? Feliz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, né? Serei curado. Que tal o segredo? Dizei uma só palavra e serei salvo. Que essa salvação de Jesus possa chegar à nossa vida, que possamos também como igreja ser missionários, porque esse texto também é uma missão. As pessoas foram enviadas para buscar em Jesus uma resposta, uma solução para a vida daquele servo, para aquela família que estava apreensiva, para aquele amigo daquele centurião. Foram enviados para buscar algo e encontraram. Não tem quem não chegue a Jesus, quem não o busque de coração sincero, um coração humilde, que não faça o seu pedido, que não tenha uma resposta de Jesus. É isso que hoje esse texto está nos convidando. Ter esse passo da fé. Nunca vi tamanha fé. Na simplicidade e na humildade se mostrou a grandeza deste homem, a grandeza da fé deste homem. Amém, amém. Nós queremos convidar você, querido telespectador, você que nos acompanha desde o ano passado, aqui neste programa de oração, a que você possa se tornar nosso colaborador para que possamos concluir a obra do nosso Tabernáculo de Deus. Esse lugar que será a nova sede da Fundação Fraternidade e um lugar de muita oração, onde faremos muitos e muitos retiros, muitas palestras, muitas orações, muitos grupos, muitos encontros, sempre pensando na evangelização e em levar esse Jesus que o Padre Césio estava falando até você. Fique com o Padre Ladislau agora e assista um pouquinho e conheça o Tabernáculo de Deus. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a Fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Padre, o senhor falava tanto antes do nosso intervalinho, né, sobre tamanha fé, né? E como a gente entrou nesse assunto do tabernáculo, da necessidade que nós temos do nosso telespectador e dos nossos ouvintes nas nossas rádios, né, colaborarem conosco para o fim dessa obra, eu constato assim que como é difícil a gente conseguir converter o bolso, né, Vânia? A gente converte fácil o coração e tal, mas o bolso sempre parece que é o último órgão que a gente consegue converter, né, Vânia? O cristão católico tem um pouco essa situação, né? Eu quero de Deus a bênção, eu quero a graça para a minha vida, para o meu trabalho, eu quero prosperar, quero trocar de carro, quero ter uma boa casa, eu peço para Deus. Mas na hora de eu patrocinar as coisas de Deus, sempre digo, nós vamos ser um patrocinador da obra de Deus, opa, aí eu vou dar o que sobrar. Né? E ainda reclamo, né, se vou dar um pouco mais, alguma coisa nesse sentido. É muito estranho isso, porque eu, para com Deus, eu não estou tendo a mesma partilha. É que nem a paróquia onde eu estou, vai começar uma reforma. Então, a reforma é algo que é caro. Então, a gente vai colocar um melhor banco, um telhado melhor, uma pintura, vitroso, e vai ser uma coisa muito bonita. E sempre tem aquela pessoa, não, mas Jesus foi muito simples, foi muito humilde, para que essa gastança, para que isso, para que aquilo, né? Olha, Jesus primeiramente foi filho de José, que era carpinteiro. Então, se nós olharmos, tinha uma pequena empresa de carpintaria, porque o pai era carpinteiro, então não era uma pessoa pobre e miserável. Exatamente. A opção pela pobreza é a simplicidade que Jesus escolheu. E também se era uma pobreza, porque também não ajudavam ele nesse sentido. Mas agora é interessante. Eu falo que Jesus é pobre, que nós temos que ser pobre, mas quem fala isso tem um bom carro,
uma boa casa, está climatizado, né? Está com uma conta no banco legal e prega para os outros que Jesus é pobre para a comunidade. Quer dizer, Jesus pobre e pobreza para a comunidade, para ele não, né? Então tem uma coisa meio estranha aqui. Mas é um pouco a mentalidade que a gente vê das pessoas em cima disso. O cristão católico tem muito isso. De uma outra igreja, pelo contrário, né, faz a sua doação, faz a sua ajuda e a gente vê que muitas vezes o dinheiro até não é usado somente para a igreja, mas a gente vê muitas vezes um luxo na vida daquele pastor. E agora o padre sempre é rotulado como alguém que perde dinheiro e que a igreja é rica, aquela velha discurso da pessoa que é acomodada na fé, aquela pessoa que não patrocina as coisas de Deus e só quer que Deus dê a bênção e a graça para ela. Então, infelizmente, nós temos esse tipo de fé que não é a fé de centurião, que dá um banho nesse tipo de fé tão pequenininha que alguns têm. Pelo contrário, esse homem não deu uma ajuda, ele deu uma sinagoga. Ele construiu um templo para os judeus de Cafarnaum. Né? Ele era só um centurião, né? Um centurião, que não era nem judeu. Né? Mas era romano, mas estava simpatizado com a cultura judaica. E ele não deu apenas alguma coisinha, não deu uma reforma, ele deu uma sinagoga. Construiu a sinagoga, mobiliou a sinagoga e preparou o espaço para que os judeus pudessem rezar. De repente ele também participava, algum momento, alguma coisa assim, mas o carinho dessa pessoa que deu a sua totalidade. Em contrapartida, o que Jesus fez, né, pela grandeza do coração dele, né, retribuiu, não foi pela grandeza do coração, mas foi pelo tamanho da fé daquele homem, que não só construindo a sinagoga, demonstrou quanto ele valorizava as coisas de Deus, dizendo, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Então isso diante de Jesus foi uma grandeza tão grande, porque ele exalta esse homem por tamanha fé. E como nós precisamos ter essa fé? A gente vê o pessoal que trabalha com a realidade do próprio mal, digamos assim, né? Quem leva para um caminho errado. A gente vê tantos meios de comunicação que pregam uma mensagem contrária do próprio cristianismo, que pregam contra e que ensinam caminhos de derrota e de fracasso para as pessoas, uma vida de infidelidade, uma vida de maldade, uma vida de injustiça, uma vida de violência. Nós estamos cheios de programas e coisas assim que gasta um valor gigantesco. Então se investe tanto para uma obra para o mal e se reclama na hora de se investir para uma obra do bem, uma obra de Deus. Se gasta milhões em filmes, seriados e coisas, que mensagem que traz para as pessoas, a não ser briga, separação, uma confusão. E eu deixo como cristão de investir também na minha comunidade, na minha paróquia, na Fundação Fraternidade, tantos outros meios católicos que querem levar essa boa nova de Deus. Eu fico naquela mesquinhez, aquela coisa assim, é porque eu não vou dar, porque é isso, porque é aquilo, vou botar o troco da moedinha que sobrou lá da padaria, que sobrou não sei o quê. Não que isso não tenha valor, mas Deus sabe que você poderia fazer muito mais e ajudar para que o bem chegasse em muitos corações, e esse bem não chega pela nossa omissão e pela nossa desculpa. Isso é grave. O mal, as pessoas investem para o mal chegar. E eu poderia fazer o bem e investir, fico na mesquinhez. Aí realmente é complicado. Eu digo para as pessoas, na hora que você vai receber a comunhão, quando você estender a mão, você tem coragem de receber Jesus? Se a tua própria mão não soube estender e ajudar as obras dele, você tem certeza que está preparado para isso? Então tem que ser forte também a coisa. Tem que ser radical. Aquela viúva, ela deu as moedinhas, só que ela deu tudo que ela tinha. Os outros davam o que sobrava, colocavam lá, davam das sobras. Então o que tem valor diante de Deus não é a sobra, mas é a tua generosidade de dar aquilo que você pode com amor, com carinho, sem murmurar, sem reclamar, sem colocar defeito. Que infelizmente acontece isso. Que não é essa generosidade que nós encontramos hoje nesse texto. A tamanha fé deste homem que foi muito mais além e viu com os próprios olhos a resposta de Jesus. Sem dúvida, né, Padre? E como é bom, assim, quando a gente pode se respaldar, né, na palavra de Deus, né? Quando a gente pode buscar essas respostas para as nossas indagações e encontramos aí na palavra, no exemplo, na vida de Jesus, né? Exatamente. E uma coisa interessante, Paulo, as pessoas chegam assim, Padre, eu tenho muita fé. Eu já fico meio aqui, né? Quando tem muita fé, já me assusta. Eu digo, você tem muita fé, que muita fé é esta, né? Onde é que você manifesta essa fé? A pessoa leva um choque assim, eu venho na missa, às vezes venho de vez em quando. Eu penso comigo, tá, né? Venho de vez em quando, o que mais você faz, né? Eu rezo lá em casa um terço, às vezes, quando dá, eu rezo, não, 2 em 2 dias. O que mais você faz?
Não, tem mais alguma coisa, padre, para fazer? Eu digo, olha, para quem tem muita fé, você tem que ir um pouco mais além. A missa do final de semana, terceiro mandamento, a lei de Deus, o dia do Senhor, você tem que estar presente, ele está junto, por amor a Cristo, né? Já que nós temos 168 horas na semana, 167 Deus nos dá para trabalhar, estudar, fazer as compras, ir na academia, fazer tudo o que você tem que fazer, limpar a casa, arrumar. 1 hora ele reservou para ele. Já que na 167 ele vai te abençoar, vai te conduzir, você reza em casa, no trabalho, Deus está ali junto, ótimo. Agora quer ver se você consegue retribuir o muito obrigado indo até ele para dizer isso. Em 1 hora. Aí naquela 1 hora de missa, está preocupado com o almoço, preocupado com a roupa, preocupado com isso, com aquilo. É muita fé mesmo que você tem? Tem muita fé mesmo? Você lê a palavra de Deus quanto? De vez em quando, só não na primeira comunhão. Que muita fé é esta? Que tipo de oração você faz, né? Aí as pessoas começam a pensar, né? Pô, mas realmente mas eu não sou tão fanático assim. Mas aqui a gente está falando de fanatismo, a gente está falando de fidelidade. Você pode ser fanático em outras coisas da tua vida, na novela, de falar mal das pessoas, de ficar fazendo outras coisas, se for o caso. Para Deus é fidelidade. Você mantém a sua fidelidade realmente? Você tem o seu comprometimento? Como é que está acontecendo isso? Tenho muita fé, mas não respeito meu marido, minha esposa. Tenho muita fé, não respeito os meus filhos. Tenho muita fé, não respeito o padre da minha paróquia, os grupos, falo mal. Quero que o meu filho vá para a catequese, mas eu nem na missa vou, nem em casa rezo. O filho chega na catequese, aprende ali as coisas de Deus, chega em casa, o pai fala o contrário, a mãe fala mal da igreja, fala mal do padre, não reza, critica um monte de coisa. A criança, mas aí botou na catequese para aprender o que se em casa vocês não me ensinam, não estão junto comigo. Às vezes tem aquele pai taxista, Uber, né? Deixa o filho no começo da missa e vem buscar o filho depois, né? Aí o filho fica, mas que valor tem isso, né? Tem que estar junto com o filho, partilhar, caminhar, como esse centurião, estava junto ali, né? Estava presente, se importava com as coisas. Hoje as pessoas estão perdendo muito isso. As coisas têm que vir fácil para a nossa vida, as coisas têm que acontecer de qualquer maneira, como eu quero, da maneira que eu quero. Padre, eu rezo em casa do meu modo. Preciso estar lá na igreja, né? Me confesso para Deus. Já é 50% você rezar em casa, agora falta 50% na comunidade, deixou a igreja para rezar junto. E se você tem esse privilégio desse sacramento de se confessar direto para Deus, você vai ter que ter para os outros também. Estende essa mão e pede a comunhão direta à mão de Deus. Se Deus te colocar a comunhão direto na tua mão e enxergar aqui, ótimo. Então você teve esse privilégio. Enquanto eu não enxergar a comunhão colocada na tua mão, também não acredito que a tua confissão foi direto para Deus, né? Tem que ser coerente com as coisas. É só aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto. Não mostra a fé como esse centurião estava mostrando aqui. Precisamos ter exatamente essa convicção na nossa vida, na simplicidade, na humildade do centurião. Verdade, verdade. E você, querido telespectador, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunidade? Como é que está a sua vida de paróquia, como paroquiano? Você está parecido com esse centurião ou você está, como dizia o Padre Césio, com muita fé? Como está a sua vida? Né, Padre? Esse é o grande detalhe, né? Esta muita fé, às vezes, não se manifesta em atitudes e gestos. Esta fé, então, digamos assim, a gente possa construir ela a cada dia, colocando mais amor, mais carinho, mais ternura, mais presença, estando mais presente junto com as pessoas à nossa volta, a nossa família, final de semana junto com a comunidade. Eu quero manifestar minha muita fé, Padre, eu quero ajudar na catequese, eu quero ajudar naquela pastoral, eu quero estar naquele grupo de casal, eu quero ajudar naquele grupo de jovens, eu quero fazer a minha parte. Eu não quero ficar reclamando que o mundo não está bem e que onde é que está Deus no meio dessa história toda, quem sabe onde é que nós colocamos Deus para que tudo estivesse acontecendo assim, e quem sabe o que está faltando é o meu comprometimento, a minha omissão de dar desculpa e não querer ajudar em nada, para não perder um final de semana ou alguma coisa que eu poderia doar a mais para fazer a mudança, eu fico reclamando. O pessoal do mal está à frente, já está indo lá e cada vez mais pegando os filhos, levando para as drogas, para a violência, e o pessoal do bem está na desculpa, não posso, não dá. Até Martin Luther King tem uma frase que eu gosto muito, eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons.
Silêncio dos bons que nunca pode, nunca dá, não vai dar certo, hoje não dá, amanhã não dá, eu não quero. Infelizmente, o bem deixa de acontecer, né? Por causa desse silêncio, que no fundo é a omissão e as desculpas que damos para Deus, para as pessoas. Mas somos os primeiros depois a reclamar, a xingar, a ir na rede social e botar a boca por ali. Mas arregaçar a manga e fazer como esse centurião, aí é outros 500. Né? É verdade, é verdade. Querido telespectador, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Padre Césio é sempre uma bênção, é sempre um programa maravilhoso, de muita unção. E nós queremos convidar você agora a rezar junto conosco uma Ave Maria em honra de nossa padroeira, a Nossa Senhora da Evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Muito obrigado, Padre, mais uma vez. É sempre muito bom e vamos já combinar um próximo programa. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aí para fazer o mundo realmente ser melhor. Amém. Muito obrigado, telespectador querido. Até a próxima semana. Fique sempre conosco, fique com Deus e até lá.